palavra de Deus? Quantos vieram receber uma palavra do Senhor? Digam amém. Nós vamos ler. Te amamos, Jesus. Eu estou muito feliz porque depois de uma temporada, a apóstola Raíssa está com a gente hoje, senhoras e senhores. Alguém pode celebrar o Senhor pela vida da nossa apóstola? Não só ela, mas também, agora mais alta a palma, amém? Profeta Ivone está aqui na igreja também. Olha para quem está perto de você e fala assim: acho bom você não endemoniar, porque a Ivone está na área. 2 Timóteo capítulo 4. Perdão, 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7. Então, alguém é apaixonado por Jesus aqui nessa igreja? Vamos lá, Igreja Vitória, isso é Quarta Flor. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao melhor dia da sua vida, a igreja mais apaixonada por Jesus que existe. Vamos lá, a Bíblia diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Vamos ler todo mundo junto no 3, 1, 2, 3. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus te trouxe nessa igreja para chacoalhar o seu coração. Então gera expectativas, porque silêncio é no velório. Você está na igreja, irmão? Alguém está comigo aqui nesse lugar? Vamos lá! Alguém que foi salvo pela graça do Senhor, alguém que foi salvo pelo amor. Vamos lá, igreja! Te amamos, Senhor! Te amamos, Deus! Pode sentar em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é maratona ou maranata. Diga comigo: maratona ou maranata? Olha para quem está perto de você e fala: qual crente você é? O maratona ou o maranata? Eu quero pregar e eu preciso de pelo menos 50 pessoas apaixonadas por Jesus comigo aqui nessa noite, porque eu sei que essa mensagem vai ser vida para alguém aqui nesse lugar. Mas esses dias eu fui arrebatado ao Senhor numa madrugada, e eu vi Jesus falar comigo acerca de algo tão poderoso, que eu tenho certeza que vai ser vida no seu coração, amém? Por isso gera expectativa. Nenhum dia é comum na presença de Deus. Talvez você vai no mesmo restaurante, você come a mesma comida, sai do mesmo jeito. Talvez você vai no cinema e assiste um filme, você sai do mesmo jeito. Talvez você vai para o seu trabalho, você volta e você sai do mesmo jeito. Mas quando nós estamos na presença de Deus, é o único ambiente que a gente pode entrar de um jeito e sair de outro. E não é sobre uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de DNA, uma mudança real no nosso coração. Então existem coisas no seu coração que precisam ser transformadas, e elas serão transformadas por causa da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Você está comigo, irmão? O que transforma a nossa vida é a glória do Senhor. E apóstolo, o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é quando o céu invade a terra. A glória do Senhor é quando eu e você nos ajuntamos num lugar que parece comum, um prédio comum, numa esquina qualquer, mas por causa de fome e sede da presença do Senhor, nós conseguimos atrair a glória de Deus. E é a glória de Deus que transforma a sua vida. É a glória de Deus que cura o seu coração. É a glória de Deus que transforma homens comuns em homens extraordinários. Levante sua mão bem alto e diga assim: eu amo a glória de Deus. Esse é o seu alto, mas vou te dar mais uma chance. Diga: eu amo a glória de Deus. Vamos, Igreja Vitória. É uma semana muito incrível. Deus está fazendo algo aqui, e eu tenho aprendido isso. Sabe, a gente cresce ouvindo uma frase: você tem que fazer seu corre. Cara, eu conheço tanta gente que eu encontro, e a maioria das pessoas que eu encontro falam a mesma coisa para mim. E aí, pastor, como é que você está? Tô bem, e você? Tô na correria, né? A todo momento nós nos tornamos maratonistas perpétuos. Estamos a todo momento em uma correria, a toda hora, de um lado para o outro.
Você encontra a pessoa, como que você está? Estou na correria, né, mano? Estou no corre, né? Quem não corre, não corre. Tem gente que leva tão a sério que acorda 3 da manhã para correr. Se você é essa pessoa, que bom que você veio, porque Deus vai libertar você em nome de Jesus aqui. Mas o fato é que a gente aprendeu que desde criança, se a gente não fizer o nosso corre, se a gente não correr atrás, nada vai acontecer na nossa vida. E aí tem um cara que uma vez escreveu uma música, eu gosto muito dele. Eu oro para que ele volte para Jesus. Não vou falar o nome para não dar polêmica. Você quer que eu fale? Olha, gente fofoqueira, misericórdia. Mas ele fez uma música que, uma das frases da música, inclusive eu produzi a música dele. Ela fala assim: é tanto corre que a vida escorre no meio da gente. Cara, a gente está tão preocupado em correr atrás das coisas, tão preocupado em correr, e a gente está correndo a todo momento, correndo. Você está na sua correria do seu dia a dia, você está correndo atrás dos seus sonhos, você está correndo atrás do seu propósito, você está correndo atrás dos seus planos, você está correndo atrás de dinheiro, e alguns aqui estão correndo atrás de prejuízo. O fato é que a gente está a todo momento correndo, porque a gente nasce com esse pensamento: corre. É como, sabe a sensação que eu tenho? É como se a gente entrasse numa corrida já na última fila. E a gente precisa correr atrás porque estamos atrasados, porque algo já aconteceu. E se a gente não correr, outra pessoa vai entrar. Então a gente precisa desesperadamente correr para alcançar as coisas da nossa vida. E essa noite eu vim com uma mensagem de Deus para te falar que talvez é a hora de você parar um pouco. Talvez é a hora de você entender que existe uma geração que é a geração maranata. Existe uma geração que é a geração maratona. E a geração maratona é aquela geração que vive correndo atrás das coisas, que vai em busca das coisas, que não para nada. Uma geração que corre. Mas também existe uma geração chamada maranata, que ao invés de correr, espera e aguarda até a volta do Messias. Uma geração maranata que entende que a presença de Deus, ela é mais importante do que qualquer corrida da sua vida. Existe alguém dessa geração maranata aqui comigo essa noite? Alguém comigo aqui para celebrar o Senhor? Eu preciso de alguém barulhento aqui essa noite. 3 pessoas pelo menos, sapatinho de fogo nesse lugar. Só 3, vamos igreja Vitória. O fato, irmão, é que manter a chama acesa na maioria das vezes é muito mais difícil que acender. Muito mais difícil você manter a chama acesa do que acender a chama. Domingo passado, agora eu preguei sobre o primeiro amor, e a gente tem falado sobre isso. Nós cantamos uma canção aqui hoje: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez. Nós cantamos isso ao Senhor como uma declaração de amor. E a verdade, esse é um fato, que manter uma chama acesa é muito mais difícil do que acendê-la. Uma das coisas que eu gosto de fazer em família na minha casa é assistir Largados e Pelados. Não me julgue, não aparece nada, irmão. Não é nudismo, amém, irmão? Você que nunca assistiu isso, Discovery Channel. E uma das coisas que acontece, os caras são jogados no meio de um pântano muito louco, com jacaré, e eles precisam se virar. Eu acho muito interessante como eles conseguem fazer o fogo. E aí, cada um tem uma especialidade. E os caras, é uma galera que geralmente são soldados, eles começam a fazer a fogueira e faz a fricção lá, e para que os vazios lá podem gerar o fogo, eles sopram lá. Cara, é muito difícil fazer o fogo. Mas pior ainda é conseguir manter esse fogo aceso. Porque ao longo do dia, a chama vai apagando. Ao longo do dia, vem chuva. Ao longo do dia, falta lenha. Então nosso desafio não é correr, irmão, mas é permanecer. Correr é muito fácil. E eu vejo o problema de muita gente não é a preguiça, porque eles correm muito, eles estão correndo a todo momento. Mas a pergunta que o Espírito Santo me fez essa noite, nesse dia que Deus me entregou essa palavra, é que será que a gente está tendo tempo de contemplação? Ou será que a gente viciou na corrida? Porque não sei se você sabe, mas corrida vicia. Quem aqui corre? Vamos ver, levanta a mão. Você que já correu São Silvestre. Eu conheço um brother, o Johnny. Cadê o Johnny? Tá por aí. Johnny. O Johnny é corredor. Sim ou não? Tem o tênis de corrida.
tem a rota de corrida, tem o relógio, aquele aplicativo Strava, tem tudo. Só não tem o físico de corredor. Mas eu sei que, cara, para um cara acordar uma madrugada para correr 20 km, é porque existe algo que é legal na corrida. E aí, o problema da corrida é porque ela é viciante, cara. É viciante correr. Quem está comigo, diga amém. Cara, é absurdo. Aqui em Campo Grande está uma febre agora, todo mundo está correndo. Eu olho gente correndo e falo assim: você vai correr? Não faz sentido, cara. Porque virou uma moda, eu não sei que rolo que virou, eu sei que está na moda correr. E isso vicia, porque as pessoas, elas são viciadas. A gente tem também, por que não falar da Isa, que está aqui, do Lucas. Essa é corredora nata. Corre o dia inteiro, tem aqueles tênis caros com S do lado, aquela coisa toda. E é muito louco isso, porque se a gente trazer para a nossa vida, talvez nós viciamos em correr e não permanecer. Então olha para mim, irmão, porque essa mensagem, eu acredito que ela vai ser vida para alguém aqui, resposta para outros. Para mim já tem sido e mexeu muito comigo, porque sabe, eu fiquei a madrugada inteira meditando nisso, meditando nessas coisas que o Espírito Santo me falou, porque é muito fácil correr, difícil é permanecer. Nenhum amém? Dá para tempo de ir embora ainda, amor. E a gente precisa entender, cara, que existe algo em nosso coração que precisa ser iniciado. E esse algo é aprendermos a contemplar. Me ajuda a pregar, irmão. Tem um crente do seu lado aí, olha para ele e fala assim: o quanto você tem contemplado as coisas que Deus tem feito na sua vida? Será que você tem parado para contemplar o que Deus tem feito? Porque a contemplação é uma das únicas coisas, aliás, é uma exclusividade do ser humano. Nenhum animal contempla nada. É só o ser humano que tem a capacidade, a habilidade de contemplar coisas. Por exemplo, quem já foi no museu? Levanta a mão. Ou quem já foi numa apresentação de obra de arte? Cara, nós somos os únicos animais entre aspas, amém, irmão? Nós somos, você não é, amém? Em nome de Jesus, me perdoa. Nós somos os seres humanos. O que nos difere de toda a criação do Senhor é que a gente pode olhar para um quadro e ficar olhando para esse quadro por meia hora, por, sei lá, 1 hora. A gente contempla o pôr do sol, a gente contempla uma pintura, a gente contempla tantas coisas, porque está no nosso coração aprender a contemplar. Você precisa parar de correr um pouco e parar para contemplar o que Deus tem feito na sua vida. Cara, vamos lá, alguém comigo nessa igreja em nome de Jesus, vamos lá. Eu preciso de pelo menos 50 pessoas, porque essa noite pode ser uma noite do Pentecoste do Senhor nesse lugar. Eu não sei o tamanho da sua fome, eu sei que eu tenho lenha para queimar aqui essa noite. Aleluia, vamos igreja. Sabe, eu sou o tipo do cara, que a Raíssa não gosta muito disso, mas eu gosto de viajar e parar em cada vendinha da estrada. Mais alguém do meu time? Ariel, obrigado, mano. Então, se eu vou para Anastácio, eu tenho que parar em algum lugar para comprar um energético, um pão de queijo, o que for, chiclete, qualquer bobeira. Porque eu não gosto de seguir a vida no automático. Cara, eu gosto de contemplar, mano. Eu gosto de olhar as paisagens. Todo mundo gosta de fazer isso porque está na nossa vida. Agora, preste atenção. O quanto você tem contemplado as coisas que Deus tem feito para você? Será que você tem contemplado o dia a dia do que Deus está preparando para você? Será que hoje você conseguiu olhar para a chuva e não reclamar da roupa que você estendeu e que molhou, mas olhar e saber que tem um Deus que não deixa você numa seca, que tem um Deus que está mandando chuva para molhar a planta, para trazer para você vida? Será que você parou para contemplar um Deus que não perdeu o controle das coisas, que controla o mundo, que controla o céu, que controla o mar? A Bíblia diz: quem é esse que até o mar e o céu o obedece? Alguém consegue contemplar o Senhor aqui nessa igreja? Alguém pode contemplar? Cara, para de correr tanto, mano. Você está correndo tanto atrás das coisas, que você não está contemplando o que Deus tem feito. Começa a contemplar. Começa a ter clareza do seu propósito, porque não adianta você correr sem destino. Não adianta você correr sem destino, irmão. Eu tenho certeza que por mais
longo que seja uma maratona que as pessoas correm, e muito raro você me encontrar numa coisa dessa, viu? Vai ser bem difícil. Mas eu sei que quando eles saem de um lugar para outro, existe um destino, existe um propósito pelo qual eles estão correndo. Ninguém é doido, irmão. Pode ser que tenha, de acordar e falar assim: vou correr. Por quê? Não sei. Eu vi as pessoas postando, até por isso, até por ego a pessoa vai. Mas todo mundo vai correr por um propósito. E a pergunta que eu te faço é: os corre que você tem fazendo, porque você está no corre, está na correria, qual é o propósito dessa correria? Qual é o propósito? Porque a gente acha que falar que está na correria soa como: estou lutando, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro. E não tem nada a ver com isso, você sabe disso. Muitas vezes você está na correria porque você está fugindo do seu chamado. Então você se entope de serviço o dia inteiro, você se entope de agenda o dia inteiro para falar para alguém da igreja: eu não tenho tempo, eu tenho que fazer uma coisa. Não, Deus, agora não, eu estou na minha correria. E Deus está lá no céu: até quando você vai correr, andando quem corre atrás do vento, e vai começar a caminhar a carreira que lhe foi proposta e combater o bom combate? Até quando você vai ser um corredor sem propósito? Porque não adianta você correr muito rápido sem destino. É melhor você ir um passo de cada vez, apontando para um destino e para um propósito, do que você passar a vida inteira correndo para lugar nenhum. Quem está comigo nessa noite, em nome de Jesus? Nessa hora existem muitas pessoas que podiam estar aqui na igreja, mas estão no seu corre. Cara, nenhum corre, nenhuma correria da sua vida vai justificar não parar um pouco e adorar o Senhor, mano. Nenhuma. Por isso eu não entendo: apóstolo, mas é que é meu trabalho. Cara, sério que é seu trabalho? Na minha cabeça, desculpa, irmão, amém? Posso falar algo meu aqui particular, sim ou não? Ninguém? Vocês estão aqui, gente? Na minha cabeça eu não entendo quem consegue trocar a presença de Deus, cara, por qualquer outra coisa desse mundo. Para onde nós estamos correndo? Para onde você está correndo? Porque se você não está contemplando o que Deus está fazendo, e se você não tem clareza do seu propósito, você está correndo um sério risco de correr atrás do vento. Eu não sei se você sabe disso, mas ninguém consegue alcançar o vento. Quem pode alcançar o vento? O que eu acho muito louco nessa palavra que Deus me deu é que uma das coisas que acontece com o nosso coração enquanto corremos é que nós nunca corremos sozinho. Diga bem forte: nós nunca corremos sozinho. Tem alguém do seu lado? Olha para essa pessoa e fala para ela: a gente nunca corre sozinho. No correr da nossa vida, a gente vai tendo conexão. Pessoas que vão aparecendo no meio da nossa corrida, pessoas pelo qual nós passamos e nos conectamos. Algumas dessas pessoas, elas vão nos ensinar como Deus é bom. Algumas dessas pessoas nessa corrida vão nos ensinar como é bom ser amado. Mas outras também vão nos ensinar como é difícil ter paciência. O fato é que enquanto corremos, nós nos conectamos. Você pode fazer o seu corre, mas você sabe muito bem que esse ano, quantas pessoas já passaram pela sua vida? Não são a maioria que vão ficar com você na corrida. Eu gosto de pensar isso, sabe? Eles têm amizade, por exemplo, o Amante está aqui, ele é meu amigo há mais de 20 anos. A gente tem corrido junto há muitos anos. O Leandro está aqui também em algum lugar que eu não estou vendo. Está lá, agora brilhou. Deu para ver a glória do Senhor. A gente corre junto desde que a gente é criança. Corremos junto. Eu estava lembrando, enquanto eu fazia essa mensagem, do dia que a Malu nasceu. A minha filha, o dia que ela nasceu, para mim foi uma loucura, porque eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ter um filho sem uma mão. Mas é um misto de emoção que é difícil de explicar. Como é você ter um filho sem uma mão? E quando a Malu nasceu, eu lembro que eu fui para o hospital com a Raíssa. Eu não curto muito o hospital, então eu fiquei um pouquinho lá e tal. E daí eu saí de lá, eu fui para casa do Leandro. Você lembra disso, mano? E o Leandro, sem saber, cara, ele estava do meu lado num dia tão marcante para a minha vida. A gente comeu pizza, a gente deu risada, a gente conversou.
Porque existem pessoas que vão estar correndo com você. O filho não era dele, mas ele estava do meu lado, a gente estava junto, mesmo que não estávamos ali chorando, ele não estava me aconselhando. Só o fato de ele estar do meu lado nessa corrida de ser pai, que não é muito fácil, é uma corrida que existe muito esforço, que muitas vezes você tem que carregar os filhos nas costas. Ele estava do meu lado, porque na vida a gente vai ter pessoas que vão correr do nosso lado, e você precisa valorizar essas pessoas. Você precisa valorizar, porque não adianta você correr atrás de coisas e esquecer que o que mais importa são as pessoas pelo qual você está correndo. Então, cara, se o corre que você está fazendo não tem alguém do seu lado, tem alguma coisa errada na sua vida. Se essa correria está te isolando, está te deixando longe de Jesus, longe da igreja, longe do seu propósito, cara, tem alguma coisa errada nessa correria. Talvez você está com o seu Waze desatualizado, porque não tem como correr uma carreira sozinho. A gente está levando alguém junto. Algumas pessoas correm com a gente até determinado quilômetro. Como a gente tem amizades que você teve aí quando você estava na faculdade, na escola, pessoas que correram com você ali enquanto aprendiam. E está tudo bem, porque acabou ali. Aquela maratona com eles foi até ali. Mas e aquelas pessoas também que nós colocamos na nossa corrida, que não tem a ver com o nosso propósito? Sabe qual é o problema disso? Elas atrasam o nosso destino. Cuidado com as pessoas que você tem colocado do seu lado enquanto você caminha. Começa a orar: Senhor, coloca na minha direção pessoas que vão me impulsionar, pessoas que vão me apontar para um destino. Irmão, se o que você quer fazer não está te levando para perto de Deus, não faça. Tem alguém comigo nessa igreja? Tão importante quanto as conexões que a gente tem perto da gente é o destino pelo qual nós vamos chegar. Cara, eu fiquei pensando nisso tanto, cara, tanto, porque, como sempre, Deus me fala muito com os meus filhos. A minha filha, ela queria um brinquedo, eu não sei o nome, amor, daquele negócio. Gente, de verdade, é desse tamanho. Quanto maior a criança vai ficando, menor os brinquedos. Olha isso, uma mini bebê reborn. Bebê reborn já é um negócio estranho. Aí tem a mini, que é mole, igualzinho, que parece estar te olhando, parece que vai falar do nada, madrugada, virar a cabeça. E agora a Malu quis uma mini case, uma mini bebê reborn. E ela está há muito tempo pedindo para mim, que queria, porque queria. Chegou a falar que era o sonho dela. Meu sonho é ter um negócio desse. É o corre dela, mano, ela está fazendo o corre dela. A correria dela para ter aquele negócio. Eu falei assim, ó, se você se comportar, então ela está na correria de ser bem educada, para ela ter o sonho dela. E aí a gente foi comprar a bendita mini bebê reborn, MBR. A gente comprou. Ela pegou a bonequinha, olhou para mim e falou assim: papai, e agora? Eu falei assim: e agora o quê? Eu queria tanto ter a bonequinha, e agora eu tenho. Eu acho que eu quero outra. Eu falei: ó, cara, você estava sonhando com uma bonequinha, filha. Como que você quer outra? É porque, pai, eu queria amarelinha, que a amarelinha vem com mais coisas. Eu falei assim: você vai primeiro aprender a cuidar dessa. Gasta tudo que você puder nessa. Ela falou assim: como assim, papai? Eu falei: o que você precisa aprender? Você chegou no sonho que você queria. Você não queria isso? Queria, papai. Então o que você tem que fazer agora? Vai desfrutar do que você está tendo. Ela falou assim: então tá bom, papai, então já sei. Ah, já sei, vou ter que dar banho, né? Eu falei: vai. Vou ter que colocar fraldinha. Vem até fraldinha, o negócio, mano, já é mini. E tem a fralda ainda da bebê mini reborn, cara, olha isso. Coisas que o capitalismo faz para pai perder dinheiro. E ela ficou naquela, e Deus começou a falar comigo enquanto eu via minha filha ali. Porque muitas vezes nós somos igual a Malu. Corremos atrás de coisas, mas não sabemos manter as coisas que Deus nos deu. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus, tá bom que você está aqui, tá bem que você está aqui. Deus chama tanto porque essa palavra vai mudar a sua vida. Muito mais difícil do que conquistar um casamento é manter um casamento. Muito mais difícil do que conquistar um emprego dos seus sonhos é manter o emprego dos seus sonhos. Muito mais difícil do que ter um filho é manter
o filho. Então presta atenção, para de se preocupar com a corrida e comece a se preparar para conquistar as coisas que Deus vai colocar na sua vida. Porque não adianta você sonhar, quero um casamento, aí você faz seu corre, botox, plástica, monjaro, e está fazendo academia e tudo mais, acorda cedo, porque você está no seu corre. O que você está fazendo? Esse ano, se não vier meu pai magia esse ano, e não corre, preocupada sempre em conquistar. E aí você anda diferente quando ele passa. Ó Deus falando aqui para alguém, eita glória. Quando ela passa, você arruma a postura, faz o bíceps mais forte, porque a gente está preocupado em ir no corre de conquistar a parada. Mas eu te dizer uma coisa para você, o segredo não está nesse corre de conquistar a parada, irmão, mas em você se tornar alguém capaz de manter a parada. Não adianta nada Deus me entregar uma esposa como a Raíssa, se eu não estiver preparado para manter o casamento, irmão. Quem está comigo em nome de Jesus? Tem gente que está correndo atrás de coisas, mas não está se preparando para conquistá-las. Não adianta você sonhar com uma mega empresa, se você correr atrás da grana, mas não se preparar para manter como bom administrador. Não adianta nada você correr e não se preparar para quando você conquistar. É como a minha filha, ela conquistou, mas não sabia o que fazer com a bonequinha. Tem muita gente aqui que Deus já entregou coisas, mas você está perdendo porque você não está sabendo lidar com as coisas que Deus te deu. Você está reclamando daquilo que um dia foi a sua oração. Então essa noite é uma noite para a gente consertar o nosso olhar para o Senhor e lembrar que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Aleluia! Cara, a vida não é só correr o tempo todo, irmão. Porque senão você vai se tornar aquele que é insaciável. Então quando você conquista alguém, já não quer mais, quer outro. Porque o seu foco está na corrida. E o diabo, com suas maracutaias, ele alimenta isso no nosso coração. Então a gente nunca está satisfeito. A gente sempre está correndo. Olha para quem do seu lado e fala assim: até quando você vai ficar nos seus corre e parar um pouco para ouvir Jesus? Já dizia a palavra antiga: esperar também é caminhar. Tem gente aqui que precisa parar e contemplar o ponto de chegada que você está na sua vida. Eu vi isso, cara. Eu olhei para a minha vida e falei: Senhor, será que eu estou contemplando? Será que eu estou contemplando os meus filhos em casa? Será que eu estou contemplando a presença da minha esposa? Porque, irmão, de verdade, faz 2 semanas que ela fez a cirurgia. E é muito difícil você ter uma pessoa em casa e a gente não poder abraçar, beijar. Para aqui? Amém. Mas vai chegar a sua hora, em nome de Jesus, Senhor amado. Mas puxa vida, cara, os meus filhos ali, o Judá, ele é muito novinho, ele não pode abraçar a Raíssa ainda, mano. 2 semanas sem poder sentir o abraço da mãe dele. Sabe qual é o problema? Graças a Deus, cara, que é só uma cirurgia, que ela já está bem. Mas se você perder as pessoas que estão do seu lado, e você desejar ter parado um pouco para abraçar, para dizer que ama, para ficar perto, porque, irmão, é tanto corre, né, cara? É tanto corre, pastor, eu sei que é tanto corre, mas Deus mandou você parar um pouquinho e contemplar quem está do seu lado, valorizar quem está perto de você, meu. Do que adianta você ter um iPhone 17 Pro Max, mas não ter mais o seu pai para fazer um vídeo chamada, para dizer que ama, para mandar um WhatsApp para alguém que você se importa. O que adianta, cara, você ter um carro maravilhoso esse ano, porque você está no seu corre, né? Mas não tem ninguém para você celebrar junto essa conquista. Não é sobre coisas. A corrida da vida não tem a ver com coisas desse mundo. A corrida da vida tem a ver com as almas, com as pessoas que nós carregamos do nosso lado, que nós não podemos deixar passar o tempo, porque o tempo está passando e não volta. O tempo não volta, irmão. Não dá para você voltar lá atrás para querer fazer aquilo que você não fez agora. Você precisa entender que esperar também é caminhar e aproveitar quem está perto de você. Cara, tem alguém que veio com você na igreja hoje,
Se essa pessoa está com você aqui, olha para ela, cara, e fala que você ama ela, vai. Se você está sozinho aqui, eu amo você em Cristo. Georgiana, Diego, Nicolas, Lucas, que é lá da Bahia, baiano, vai fazer o DIP, que está comigo em nome de Jesus, essa igreja. Você pode estar sentado sozinho, mas você não está sozinho, cara. Você tem uma igreja que está aqui com você, do seu lado, celebrando Jesus, buscando ao Senhor. A gente pode não estar sentado do lado da nossa cadeira, mas olha para mim, nós estamos sentados na mesma mesa. E nessa mesa o pão da vida está aqui sendo repartido enquanto nós adoramos. O pão da vida está sendo aqui apresentado para todos. Você pode estar não sentado do ladinho dessa cadeira, mas você está sentado na mesma mesa, porque essa noite Jesus está nesse lugar. E a gente teve que parar nossa correria para sentar na mesa do nosso Pai e ouvir Ele dizer que Ele ama a gente, que nós somos amados, que nós não estamos sozinhos. Vamos lá, alguém comigo nessa igreja. Aleluia, aleluia. Olhe para alguém do seu lado e diga: às vezes você vai ter que lidar com algo que um dia já foi a sua oração. Você orou para ter um casamento, Deus te deu, você quer outro? Você orou para ter essa pessoa, agora que você tem, você quer outra? Você orou para ter esse emprego, Deus abriu essa porta, agora você quer outro? Não, pastor, porque eu sou ambicioso. Não, você não é ambicioso, você é um fugião, você está correndo. Você precisa parar, irmão. Esgota todas as suas fichas. Gasta tudo que você tem, cara. Valoriza quem está perto de você. Irmão, em nome de Jesus, valorize essa igreja. Valorize esse quarta flow. Valorize esse apóstolo. Valorize esse apóstolo. Valorize seus irmãos, as pessoas que recebem você lá na porta, as pessoas que tocam enquanto você adora, as pessoas que cuidam dos seus filhos. Vamos valorizar quem está perto da gente. Nós não somos uma igreja correria. Nós não somos uma igreja de maratona. Nós somos uma igreja maranata. Uma igreja que valoriza a presença do Senhor. Uma igreja que aguarda e espera e anseia por pelo menos 30 segundos, irmão. 30 segundos. Dê louvores ao Senhor nesse lugar. Vamos lá. Você que pode por 30 segundos. Será que você pode por 30 segundos? Vamos, você que pode. Vamos celebrar a Ele. Vamos, Lucas, vamos. Te amamos, Senhor. Te amamos, te amamos, te amamos. Não há nada maior que o seu amor. Te amamos, te amamos, te amamos. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono. Queimando de amor. Apaixonar outra vez. Outra vez, queimando de amor. Apóstolo, eu entendi, então o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu pare de correr atrás das coisas? Não, irmão. O Espírito Santo me falou: filho, antes de você correr atrás de um relacionamento, pare para ser curado e tratado pelo Espírito Santo. Porque senão não vai adiantar nada você conquistar algo se você não conseguir mantê-lo. Antes de você correr atrás de uma família, pare para ouvir a voz de Deus e aprender a discernir a voz de Deus, porque você vai precisar da voz de Deus para guiar a sua família. Antes de você de um emprego, ou de uma empresa, ou de uma porta poderosa, pare para se capacitar, para aumentar o seu conhecimento,
para aumentar sua sabedoria. Porque tem muita gente que entra na porta que Deus abriu, mas quando passa da porta não sabe o que fazer lá. Então, antes de correr atrás do sucesso, pare para ouvir a voz de Deus, para entender qual é o seu propósito. Porque, como dizia Francis Chan, fracasso não é você falhar numa missão, fracasso é você ter êxito numa missão que não é sua. E a Bíblia vai nos ensinar que o que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, mas voam alto, com asas de águia. Sabe de quem Jesus está falando aqui nesse lugar? De adoradores. Porque não dá para você ir para um lugar alto se você não estiver orando ou cantando ao Senhor. A minha oração, irmão, de verdade, é que você tenha um coração maranata, que entenda que se esse culto acabar 1h da manhã, não tem nenhum compromisso que vai ser mais importante que a presença de Deus. Porque se tiver algo que você precisa fazer de tão importante depois disso, talvez você está correndo para o lugar errado. Porque eu ouvi um dia alguém dizer: mais vale um dia. Mais vale um dia. Cara, isso é uma verdade no seu coração. Mais vale um dia na presença de Deus, cara, do que 1000. Cara, quase 5 anos em outros lugares. Eu trocaria os 5 anos dessa igreja por essa noite, porque mais vale um dia na presença de Deus que 1000 em outros lugares. Por que eu preciso ser uma pessoa maranata, apóstolo? Porque vai chegar um dia que o tempo vai deixar de existir, irmão. Nós somos aqueles que entendemos. Nós não corremos, nós esperamos até que Ele venha. Até que Ele venha. Domingo essa igreja estava tão cheia, mas eu amo os cultos que tem menos pessoas, porque é Jesus sentando com os 12 e falando coisas que são tão importantes para a vida. Irmão, nós não precisamos de 1000 pessoas aqui incendiadas por Deus para mudar essa cidade. Se você que está aqui entender que Deus tem um propósito para você, de se tornar um cristão, um filho de Deus, maranata, essa cidade vai ser transformada. Canta comigo essa noite em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e voltar, ou parar, para contemplar a vida, para contemplar que Deus tem feito algo novo na sua vida. Para um pouco e lembra que talvez meses atrás você estava correndo atrás de outras coisas nesse dia, mas agora você está na presença de Deus. Vamos deixar que essa presença nos envolva essa noite. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono